E aí, gente boa, beleza, beleza? Vamos nós aí para mais um bate-papo no Prof Play, o podcast que veio para fazer barulho, para trazer discórdia, para fazer o auê, né? Estamos aqui com meu companheiro de sempre, meu amigo Lucas Taoni, e hoje com o convidado, o grande companheiro, professor José Carlos Belotto, o Zeca. É nóis, garotinho. Não nem adiantou falar que eu não chamo José Carlos. Não. Porque eu falando a verdade, tenho menos crédito que você falando mentira. Eu não vem que esse RG é falso, não, já sabe. É isso aí. E aí, gente fina, antes da gente começar nosso bate-papo, nossa troca de ideia, vamos brincar de capitalismo, não é? Vamos faturar, vamos falar dos nossos parceiros. Vai lá, menino Lucas, ajuda nós no rolê. Vamos lá, moçada. A gente está sempre falando dos nossos patrocinadores, do pessoal que corre com a gente desde sempre. E vamos falar então do nosso parceiro de primeira viagem, que é a Zap Autoescola, que foi lá que Zé Carlos tirou carta recentemente, não foi? Todo o assessoramento possível, jurídico e legal. Nosso amigo aqui, ó, a gente não mente. Fala aí, não é top? Nossa, perfeito. Zap Autoescola. Pelos meninos não teria conseguido. É demais, cara. E a Zap, ó, você não esquece não, hein? Fica lá em Garça, aqui na região de Marília. Melhor autoescola da região, tá lá em Garça. Endereço, tá Avenida Doutor Labienio da Costa Machado, número 1145, no Jardim Paulista. O telefone deles é 14 3471 0662 e é só nave. Você tem tipo A, tipo B, AB, renovação, reciclagem, em breve convênio com a NASA, com o Elon Musk, vai tirar a raiz, brevê, o que você quiser. Zap Autoescola. E para nós, reciclagem, renovação, dá negócio também. Vai lá, moçada, tira sua carta, procura Flavinho Dumbledore, fala, ó, encontrei lá no Prof Play a propaganda que ele vai dar um desconto brasileiro para você ficar feliz e motorizado. Vai, Carlinhos, que mais? Vamos lá, cara, chegando as férias, né? Graças a Deus. Né? Período de dar uma descansada, dar um rolê. Pra quem não ficou de recuperação. Pra quem não ficou. O nosso câmera aí, férias só no final de agosto. E aí, é bom a galera tá sempre com o cabelo na régua, né? Tá alinhado, tá ajustado. E nós temos um grande parceiro lá na cidade de Presidente Prudente, a Hardcore Barbearia. Barbearia firmeza, os caras são caprichosos. Barbearia, você vai adorar lá, Zequinha. Rock and roll, tem mesa de bilhar, tem uma cerveja, tem um som da hora, papo bom. O ambiente é muito massa. Fica lá em Presidente Prudente, na rua Álvares Machado 472, ali na Vila Euclides. O telefone é DDD 19, lá em Prudente, né? 18, perdão. DDD 18, número 3903-3350. Fala com o Juliano. Ó, os caras são campeão na navalha mesmo. É bom demais. E para finalizar, o nosso patrocinador aqui de Marília, que é o Fury. Fury. Eu tô aprendendo a falar esse nome. Me matriculei no Wizard, não é Fury, né? Que é um curso por matéria aqui de Marília, atende a moçada de Marília e região, é tipo uma escola, só que tem algumas disciplinas especializadas, tem curso de matemática, física, biologia, redação e química só com professor cabeceira. Você pode ir lá, eu não vou bem na matemática, como eu não ia também, aí você vai lá, faz o curso de matemática. Eu também não estou indo legal em biologia, você pode fazer 1, 2 ou todos.
todos. E aí, cara, a Fury, para quem é de Marília, fica ali perto do Bosque, na Rua Santa Helena. O número deles é número 352 e o telefone é 014 98121 4287. Você chega lá, você pode procurar o Esqui, que é o professor de física também, ou o Leite, que é o professor de matemática. Conversa com eles que dá negócio bom. Você pode fazer o curso, você pode fazer aula particular, tem um monte de opção, é super bacana. E uma vez por mês você vai ter aula de geografia, política, econômica e atualidades com um desses dois barbudos que vos fala. Todo mês a gente tá lá, o Prof. Pay vai até o Fury e dá uma aula do tema político mais quente do momento, para você ficar atualizado e filtrar as groselhas que aparecem por aí também, que só é tem importante, né, parceiro? Groselha Já rodo. teve aula de terra indígena, guerra na Ucrânia, bonapartismo no Brasil, e a gente tá caprichando e bora pro play. Zequinha, Tamo aí. estamos muito felizes de ter você aqui, cara. Até que enfim, né, de cara? verdade, tô honrado, cara. Eu tava Estamos ficando emocionados. Eu tava ficando chateado, cara. Toda vez que vocês me convidavam, eu tinha que dar uma pra trás, falar que não ia conseguir. Nada. Mas dessa vez acho que casou certinho, né? Cara, sensacional. sei. Vamos contar uma história pro pessoal aqui, antes de você se apresentar. Quando a gente, pré-pandemia, ainda viajava o bonde, eu, você, Carlão, Dan, Hector, falou assim, ô, vamos fazer um podcast chamado Sala dos Professores, eu sei de edição, tal. Aquela ideia foi genial e parte daquela ideia lá entrou no nosso, que tem o quadro, que é o História de Professor, que é o quadro mais resenha, que eu falo mais as coisas que eu não posso falar. É o que vai cair patrocínio, vai dar demissão. É justamente o que mais bomba. Zequinha, a gente te conhece bem, mas nosso público é muito amplo. A gente queria, cara, que você se apresentasse para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo, para poder conhecer você um pouquinho. Qual que é o panorama do Zeca? Vambora! Bom, como o Tony e o Carlão já me apresentaram, eu sou o professor Zeca, né? Tô dando aula, esse ano tá fazendo 19 anos cravado, comecei com Jesus. 17 anos, dando aula em cursinhos públicos, dentro das universidades públicas que eu estudava. Sou professor de matemática, formado pela Federal de São Carlos. Eu acho que quem se formou também foi o Esqui que teve aqui, né? Eu lembro de ter assistido. Verdade. O Esqui fez São Carlos também. Então provavelmente a gente passou por um período muito bacana ali dentro da UFSCar juntos. Então tô na correria aí na vida de professor, de um lado para o outro, para cima e para baixo, desde os meus 17, trabalhando prioritariamente com um público de pré-vestibular e de ensino médio. E sou um aspirante a várias coisas que me dão prazer, né? A café, a um pouco de economia, a videogame, né? Mas prioritariamente dos meus amigos, né? Tá junto com os meus amigos, né? A coisa mais legal do mundo, né? Com Sensacional, certeza. O que Zequinha. importa dessa vida, acho que é o caminho que a gente vai levar daqui, né? É isso aí, cara. Isso aí, cara. Então fechou, né? Vambora? Vamos tomar uma? Cara, puta, muito legal, Zé, que é muito feliz, assim, pra gente, é muito gostoso poder trazer um amigo aqui, poder trocar uma ideia, que é uma coisa, como você falou, a ideia é essa, é sempre confraternizar, né? E eu queria que você falasse para nós, para a gente poder começar, eu queria que você falasse para a galera de onde que você tirou essa necessidade de mentir pro aluno o seu nome. Porque quantos anos você tem? Eu tô com 36. Uma pessoa de 36 anos é uma pessoa jovem. 36. Uma pessoa jovem não chama Hélio. Impossível, né? O nenê saída. Zeca, A mãe olhar e falar assim, Hélio. Quantos alunos você conhece hoje que chama Carlos? Já não tem, os nomes vão acabando. Imagina, eu sou mais. Enzo, né? Então, Enzo, Tiago, isso, sei lá, essas coisas assim. Aí eu quero que você fale pra nós de onde você tirou essa mentira. Porque você engana a molecada demais. E, cara, bom, Hélio na verdade é o nome do meu pai, né? E que. Aí você quis copiar ele, então. Na verdade, minha mãe quis fazer uma homenagem ao meu pai, né? Eles decidiram se fosse o primogênito fosse um menino, ia ter o nome do pai.
Eu acabei ficando com o nome do pai, só que nunca fui conhecido por Hélio, né? Em casa é Júnior, porque eu sou o Juninho, né? Entre os meus amigos mais íntimos de época de escola, ainda era Hélio, né? Mas aí quando a gente passa na faculdade, entrei na UFSCar, um veterano meu olhou pra mim. Eu, na época, por incrível que pareça, tinha cabelo comprido. Tô tentando até deixar o cabelo crescer aí, vamos ver pra onde vai esse cabelo. Fica bonito isso aí. Tá elegante, tá elegante. Um veterano olhou pra mim e falou que eu parecia, era bem mais magro na época, e falou que eu parecia o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. E cara, pegou, né? Pegou o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum, porque tem uns apelidos que é melhor a gente nem falar aqui, né, cara? Tem uns apelidos que é muito zoado na faculdade, né? E eu gostei, cara, gostei muito do apelido, a ponto de fazer um dossiê do personagem Zequinha, do ator Zequinha. E procurar o nome dele, né? O nome dele o nome artístico dele é Fred Allan. Trabalhou depois um tempão com a companhia do Zé Celso, no Teatro de Arena, em São Paulo. Então eu comecei a fundo nessa história, porque falaram assim, mas você é o Zequinha mesmo do Castelo Rá-Tim-Bum? E eu comecei a falar que era, né? Falsidade ideológica, velho. Você é um mentiroso antigo, né? Compulsivo, Carlão, compulsivo. Então, cara, eu fiz um dossiê do menino a ponto de, na cidade de São Carlos, quando eu estudava por lá, virar uma lenda mesmo. As pessoas da cidade começaram a acreditar que eu era o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Eu tinha um amigo que trabalhava dando aula de inglês numa escola de lá, e um dia ele estava conversando com os alunos, falou que ele fazia matemática também e tal. E aí uma aluna dele perguntou, mas viu, professor, é verdade que dentro da UFSCar o Zequinha estuda lá? E aí esse meu amigo falou assim, não, ele mora comigo, ele não é o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. E ela falou assim, não, mas não importa, não quero saber se é verdade ou não. Fala pra ele me dar um autógrafo, porque ele tá muito famoso. Eu entrando um dia no Habib's de lá, assim, o pessoal me parou e perguntou se era o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum, cara, umas loucuras assim, tipo, ter que conversar no telefone com a irmã dessa menina que me parou. E ela me falando que ela era muito fã minha, e eu contando, inventando história, falando que eu era o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Aí espalhou isso pro pessoal da Atlética. Sabe como que é o pessoal da Atlética, né, meu? Cai um lápis no chão, a galera faz festa, né? Bora fazer festa e tal. E quando descobriram que o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum estudava em São Carlos, pô, tinha festa das Atléticas, eu entrava na faixa. É uma celebridade, né, cara? O cara que zoou a Atlética da UFSCar e da USP em São Carlos. Então eu entrava de graça nas festas dos caras, falando que era Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Maravilhoso. É publicidade, né, meu? Imagina, você chegar... Eu lembro que a gente fez uma festa na matemática, a publicidade era... O Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum vai estar ser convidado da festa, vai estar presente na festa. E era eu. Entrava de graça nas festas, cara. Era muito engraçado. E aí pegou. E quando eu cheguei de volta, né, de São Carlos, eu vim de volta pra região de Bauru, Marília, o apelido se manteve. E aí todo mundo acredita que é Zequinha por conta de José Carlos. E é impossível desmentir isso, né? Quando eu falo, não, o nome é Hélio, então ninguém acredita mais, né? Então quer dizer, foi uma mentira que foi tão mentirosa que é impossível desmentir. Acabou, então, já era. É José Carlos mesmo. Zé, que boa. Rapaz, o Zé que é campeão das histórias ótimas. É, as histórias dele são sempre fora da curva, né? Em São Carlos tinha... Como que chama aquele evento lá que o pessoal sai cajibrinando, andando pela cidade, que não tem mais? Corso. O Corso. Negócio famoso, aterrorizava a cidade. Morreu gente transando na ervinha, aquele caos na São Carlos. Aí, falei, ô Zeca, você ia? Eu assim, eu não só ia, como eu tinha uma churrasqueira ambulante. É isso aí. Cara, é assim, né? Tem o torneio universitário de São Carlos, que é o Tusca. Sim. E dentro do Tusca, na minha época, quando eu estudei lá, ó, na minha época era. Puta, chegamos nessa época. Chegamos nessa. Esse momento chega pra todo mundo. É época da Embratel ainda. Na minha época tinha uma festa, um trio elétrico que saía ou da USP e ia até a UFSCar, ou o contrário, saía da UFSCar e ia até a USP. E era um trio elétrico, tocando Banda Eva, tocando os axés do momento e tal, chamado Corso. Então parava a cidade, todo mundo ia atrás do trio elétrico, quem era universitário, quem não era universitário, e o torneio universitário
era prioritariamente entre a UFSCar e a USP, mas existia um convite, assim, era um convite estendido à galera da Unesp, né, Unesp Bauru, Unesp Prudente, USP São Paulo, então a galera se encontrava em São Carlos para esse torneio, e eu não lembro se era na abertura ou no fechamento, tinha o curso, né, e todo mundo ia atrás e tal. E era um momento de integração onde você tinha as festas produzidas pela galera das atléticas e tal, mas você também tinha os chamados palquinhos alternativos, né? Que era a galera que já curtia um pouco mais de rock and roll, jazz, muita banda boa saiu dali, né? Eu escutei muito Homem com Asas nessa época, que tocava ali. Eu escutei aeromoças russas e tenistas suecas, aí eles encurtaram o nome e tal. Então muitas bandas legais surgiram dali e tal. E era um momento, o curso era um momento de integração total, não tinha o curso alternativo. Ou você ia pro curso ou você não ia. E aí juntava todas as tribos ali. E era engraçado, porque você via de tudo, né, meu? Você via gente que não só queria ir pra dançar dançando e gente que queria fazer churrasco no meio da galera fazendo churrasco. Era o meu caso, né? Eu curtia ficar com os meus amigos e tal. Pensou que legal se a gente levasse uma churrasqueira no meio do curso. A gente fez uma churrasqueira com um carrinho de supermercado. O Paulo Torano e o Zeca só aqui. A gente assando uns espetinhos no meio da galera, né, meu? E era legal demais, cara, legal demais. Nessa minha época ainda não tinha essas violências que depois começaram a acontecer, né? O pessoal cair de carro dentro do rio, lá que passa no centro da cidade. Aí depois com as tragédias assim, a galera foi cortando, né? Foi cortando, mas muita história legal, muita história legal. E você fez rapidinho a graduação, né? 3 anos, foi? Foi 3 anos e meio. Caralho, velho. 3 anos e meio porque quando eu cheguei em São Carlos, a minha família estava com um processo financeiro meio ruim, né? Estava numa situação financeira meio ruim, então eu tive que tentar acelerar ao máximo a minha formação, porque eu queria começar a trabalhar, ganhar dinheiro para liberar a grana que teoricamente eu consumia, que eu exigia dos meus pais, que eu demandava dos meus pais, né? Para ajudar com a minha irmã, né? Minha irmã também queria fazer uma universidade pública, estava naquele processo de cursinho, chato pra caramba e tal. Então eu sempre tive essa preocupação. Então, cara, eu falo isso assim com uma recordação boa, porque foram momentos legais demais, cara. Você pegar, por exemplo, 40 créditos de aula para fazer na faculdade. Né? Então eu posso dizer com a boca cheia assim, que eu vivia dentro da universidade, apesar de não morar nos dormitórios, né, nas casas de estudante que tem dentro da UFSCar. Eu vivia dentro da UFSCar, eu acordava às 7 da manhã, ia andando para a UFSCar, chegava às 8, assistia às aulas e ia sair às 11 da noite. E trocando ideia com os professores lá até às 11 da noite. Então assim, nadei muito na piscina da UFSCar, joguei muita bola, joguei muito tênis, um pouquinho de tênis que eu sei joguei dentro da UFSCar. Tem grupo de capoeira, de Angola, grupo tem vários tipos de capoeira, né? Então, atividade para você fazer dentro da UFSCar não faltava. Você curtiu o rolê mesmo. Nossa, então foi ali, por exemplo, na biblioteca Florestan Fernandes, onde eu tive contato com alguns livros que eu sempre quis ler na minha vida, né? Que eu não tinha acesso tão prático que a gente tem de livros hoje, né? Por exemplo, eu nunca tinha lido, sempre tinha escutado falar de Lovecraft. Cara, foi dentro da coleção do Florestan Fernandes que eu achei que o cara também tinha lido livros do Lovecraft, sabe? Então é meio que, pra quem gosta de cultura, pra quem gosta de educação e tal, é meio que emocionante você pegar o mesmo livro do Florestan Fernandes. Pelo amor de Deus, Pô, é legal demais, cara, entendeu? E aí você saber que ele leu aquele livro que você tá lendo também, putz, cara, então, muitas recordações boas de São Carlos. É isso aí. Eu gosto de Sanca. Quer? Mete pau. Zequinha, agora mudando um pouquinho o lado da conversa, eu quero que você dê um toque pra galera de uma coisa que toda vez o Léo já veio aqui, aí veio o Esqui, o Leite, são professores das exatas, né? Sempre que vem alguém da área de exatas, eu faço a mesma pergunta. Eu quero que você fale um pouco sobre como que você, que é um professor de matemática e que consegue trabalhar todas as partes da matemática, como que você lida com a situação hoje do aluno
de por que o aluno acha que matemática é tão difícil, sendo que você não acha, certo? É uma coisa que você gosta, que você transita bem. Por que você acha que o nosso aluno, de uma forma geral, sofre tanto com matemática? Tô pensando aqui numa resposta, né? Tô pensando porque não é uma resposta simples. Eu tenho uma teoria de que eu acho que o aluno tem dificuldade com matemática porque ele tem dificuldade com abstração. Eu acredito muito nisso. Você acha que é por aí, que tem lógica, que é loucura? Não, sim, porque assim, né, a gente está acostumado a se comunicar de modo extremamente ou visual, né, através de gráficos, através de imagens ou através de quadros, através de pinturas, através de colagens, ou a gente está se comunicando através de escritas, né, ou a gente está se comunicando através de vídeo e som, do jeito que a gente está fazendo agora, e pouco se fala da comunicação matemática. Né? Quando você vê contas, você vê uma equação, você vê uma conta sendo resolvida, é um tipo de comunicação, é um tipo de texto. E isso eu percebo que não tem sido muito bem trabalhado, principalmente nos anos fundamentais. Né? Acarreta o que os psicólogos, os pedagogos chamam de descalculia, né? Então, tem etapas, tem regras para você resolver equações, contas e fórmulas, né, aplicar os números, fazer as substituições, que são consideradas, entre aspas, corretas, e que eu percebo que às vezes é meio que deixado de escanteio, porque é como se fosse uma gramática, né? Você tem que respeitar essa regra e tal. E às vezes o aluno tem uma ideia boa, às vezes o aluno tem a ideia legal do texto, tem a ideia legal das contas, mas na hora de encaixar tudo isso e sair resolvendo, dá umas patinadas, né? Então essa é uma vertente também, né? Fora isso, o processo da abstração, como você falou, né? Você entender que uma fórmula está te querendo voltar a algum determinado resultado, né? Então isso com certeza também é um dos motivos. E você acha que uma coisa que seria legal para melhorar o desempenho dos caras na matemática, que por conseguinte iria melhorar em todas as exatas, né? Seria aumentar o número de aulas de matemática, ou, que já tem bastante, ou mudar a abordagem, mudar a forma de trabalhar essa base matemática. Nenhum nem outro, eu acredito, cara. Nenhum nem outro. O currículo de matemática já é extremamente extenso, com coisas que cá entre nós, assim, a gente sabe que é meio que desproposital, desmedido, desproporcional para o ensino básico. Não acredito que é aumentando isso daí, e nem a outra sugestão que você tinha dado. Aumentar o número de aulas ou mudar a forma de trabalhar. A abordagem da matemática dos professores eu também vejo que é muito consistente, é muito condizente com a quantidade de interdisciplinaridades e de aplicações das ciências exatas na vida cotidiana. Pô, você tem professores hoje que entram para falar sobre física, sobre química, e vão dar exemplos do dia a dia do que está acontecendo. Sabe? Eu acho que o que tem que acontecer, sinceramente, é quando um professor fala sobre e julga os conhecimentos de um aluno e fala, olha, você tem que melhorar. Ele não está falando só da boca para fora. Sabe? Acho que a valorização do profissional da educação, quando ele fala, olha, não tá bom, esse menino não tá legal, eu acho que existe dentro do sistema todo, não estou falando de coordenação, de pais, ou sistema, né? Parece que o sistema não corrobora, não chancela essa visão do professor. Entendi. Então eu acho que o professor, principalmente se é um professor de fato preocupado com a aprendizagem do aluno, com o desenvolvimento do aluno e o melhoramento da vida escolar desse aluno nas diferentes disciplinas, eu acho que tem capacidade de olhar para o aluno e falar assim, pô, esse meu aluno sabe o que ele está fazendo, ele está legal, esse não, precisa de mais um tempo e tal, estudando, entendeu? Eu acho que tinha que ser respeitado isso. Entendi. É mais um elemento sociocultural mesmo, né? Sim. Uma abordagem mais ampla. Acho que sim, porque pensa comigo, quando você vai num médico e ele diagnostica que você está com um determinado problema, por exemplo, você está com um problema de ansiedade, você tem que tomar ansiolítico. Aí você não toma ansiolítico, você toma melatonina para dormir.
Não vai E funcionar. aí, mano? Isso é meio loucura, não é? E parece que quando um profissional da educação fala, meu, não tá legal isso daqui, você tá com um problema aqui, ó, em fração. É legal você voltar em fração e estudar um pouco. O menino continua estudando a equação de segundo grau. Meu, não vai dar bom isso, né? Tá na cara que não vai dar bom isso. Entendi. É uma ideia boa, é uma ideia interessante. Eu não tinha caminhado por aí. Eu acho que é isso que nós, professores, falamos de você ser valorizado, né? Não valorizado, o valor não é preço, cara, não é só preço, não é só aumentar o valor, o salário do professor. Isso é uma pequena parte do que a gente chama de valor, né? Quando a gente fala assim, um profissional da educação tem que ser valorizado, é quando eu falo assim, cara, você está com um problema de fração, você tem que voltar a estudar fração. O menino fala assim, beleza, professor, eu vou voltar a estudar fração antes de continuar estudando números complexos. É isso, do que adianta. Né? E esses pré-requisitos na matemática gritam, né, velho? Quando uma criança, quando um estudante deixa de ter a base, de ter o pré-requisito, cara, vai dar ruim, né? Tanto é que na matemática, muitas das disciplinas têm os famosos pré-requisitos. Sim. Tem as disciplinas que tem que fazer antes de tentar aquela lá que você vai fazer, né? E eu percebo que não existe muito essa preocupação dentro do sistema escolar básico nosso. Vocês já perceberam isso na área de geografia também, de vocês de humanos? Que não existe a preocupação com pré-requisito? Se o menino passou sem pré-requisito, tá tudo bem para continuar estudando, não. Mas é o sistema como um todo, né? É o sistema como um todo. Ô Zequinha, deixa eu contar uma resenha pro pessoal que tá ouvindo, e aí você emenda. De vez em quando, na nossa vida, acontece um episódio que é assim: eu dou aula até 12:30 e você tá na sala do lado dando aula até 1h. Acontece essas coisas. Eu, que sou o cara que gosta dos meus amigos, faço o quê? Entro na sala do caboclo e fico assistindo a aula lá junto. Já fiz isso com você, com o Carlão, com o Danilo, e mesmo também para aprender com vocês, para pegar alguma coisa de estilo, para ver se a gente está razoavelmente na mesma sintonia e tal, porque eu admiro vocês. Eu não vou entrar na sala do professor que eu não gosto por quaisquer motivos. Aí, Carlão, cara, um dia entrei na aula do Zeca. Tinha um exercício lá, eu vou falar, se eu errar você me corrige, que era aquele da porcentagem da festa que tinha homem e mulher. Porra, era mais ou menos assim, ó. Era assim, Zé, tem 100 pessoas na festa. 99 homens e uma mulher. Portanto, neste número que é 100, 99% de homens, 1% de mulher. A pergunta quantos homens tem que subtrair para que na distribuição passe a ter 2% de mulher? Perfeito. É isso aí. Você que olha essa porra, você fala, tira um homem. A pergunta ela é feita para induzir isso daí, né? Cara, porque, assim, cada pessoa representa 1%. E a pergunta é parecida com isso. Na verdade, a pergunta é: quantos homens devem sair para que a porcentagem de homens passe a ser a 98%? Isso. Então você tem 99% de homens, tem que sair um homem, né? Porque aí vai sair 1%. Puta, e não nós, olheiros de humanas, já erra o exercício, né? Não é. Eu não acerto conta do bar, vou acertar exercício de porcentagem. Deixa Não quieto. Aí, E quantos homens tira? 50. Putz, grilo. e qual que é o legal? Não, você imagina eu acompanhando a aula do Zeca. E aí, vai acontecer uma coisa muito legal que eu tenho que te elogiar, cara. Você falou assim, gente, esse exercício é difícil. Para eu fazer, eu amassei um bafo, mas eu vou mostrar para vocês que dá. Onde eu quero chegar? A humildade, cara. Para ensinar uma linguagem que é pouca gente que domina e entende. Porque eu vejo que a matemática é uma questão de você decifrar o que está matematicamente escrito. Certo? Porque, por exemplo, literatura está escrito em português. Geografia está escrita em português. E ainda assim não é fácil de entender. Sociologia está em português. Então, você já tem pelo menos a capacidade de tentar decifrar aquilo. Na matemática, não está nem numa língua que você sabe. Aqueles sinais, aquelas coisas lá. Aí o que eu quero te perguntar? Diante do fato que você consegue demonstrar humildade,
para o seu estudante, e esse é um Kung Fu forte seu, já te disse, o pessoal sente vontade de ficar na sua aula bomba, porque o povo vê uma aula humanizada, cara. Puta que pariu, eu lembro das minhas aulas de matemática, eu me senti um bosta. Era couro na cabeça do leitor, não entendia nada, o professor com aquela cara blasé pra caramba. Você tá entendendo? Todo mundo com vergonha de participar, né? E de participar errar, e o professor... Pau! E aí eu passava o negócio... Quando ele fala esses negócios, você não imagina uma leitora tomando porrada na cabeça. E aí, Zequinha, passava a raiz quadrada multiplicando, passava os negócios errados, falava assim, nossa senhora Aparecida. E na tua aula, eu vi uma inspiração, que é ensinar matemática de maneira humana. E eu quero perguntar, de onde que veio isso, cara? Que é muito diferente, Zeca. Cara, É muito bom, cara. é o seguinte, né? Tem várias coisas que você colocou aí que são legais. A primeira, eu acho muito legal essa cumplicidade que a gente foi adquirindo ao longo do tempo, de um entrar na aula do outro, né? Porque professor é ciumento, né? Vamos ser sinceros, professor é ciumento, o professor não gosta, o professor é melindroso e tal, então é raro a gente ver ultimamente professor um na sala do outro, enchendo o saco, fazendo aquela zoeira e tal, é bem raro, puta, e isso daí você, Carlão, o Dan, quando viajava com a gente, pô, é legal demais, né, cara, é muito satisfatório. É um ambiente que tem muitas pessoas, portanto a probabilidade de dar ruim, a probabilidade de ter algum problema é maior do que a de não dar. É extremamente enorme, né? E outra, né? As pessoas falam assim, mas você tem uma sala com 30 alunos. 30 alunos não é tantas pessoas assim. São 30 alunos, mas aí tem o pai e a mãe. Aí já sobe para mais de 60. E se ele não tiver um avô ou uma avó que também é professor universitário, que também se sente um pouco responsável pela educação da criança, aí já vai aumentando o caldo, né? Já faz comissão de pai, já demite o professor. Então, a probabilidade de você ter uma situação estressante na sala de aula é muito grande. Eu tô ligado. E trabalhar com companheiros que nem vocês deixa o negócio muito mais leve, né? Deixa muito mais leve. Então, acho que isso passa para o nosso aluno de que, poxa, a gente está trabalhando com um ser humano, ele é um professor, cara, não é uma máquina de fazer conta e tal. Então, acho que esse é um primeiro aspecto, né, cara? Trabalhar com pessoas. Eu lembro até hoje um dia, cara, que eu estava na sala dos professores e tal, e um professor malhando. Esses alunos, onde já se viu, não sabem resolver uma conta de, sei lá que era, equação de segundo grau. Pra mim, um cara que não sabe disso não vai ser ninguém e tal. E o Carlão na hora, professor, eu não sei. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, cara? Não é porque você não sabe alguma coisa que você não vai ser... Cara, a matemática é um aspecto muito pequeno do ser humano. É um aspecto importante, mas muito pequeno de todo o caldo cultural que o ser humano, de que uma cultura humana é capaz de produzir. Então, acho que, cara, você ter um entendimento disso é extremamente importante, assim, sabe? E eu acho que quando você começa... Eu gosto de matemática, cara, mas eu não sou viciado em matemática. Eu gosto de muitas outras coisas além de matemática. Quando você começa a ter entendimento e gostar de outras coisas, se aprofundar em outras coisas, você vê que a matemática é muito pequena perto de todas essas coisas que tem para ser feito, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Que você vai adquirindo essa humildade, esse tato de lidar com o aluno, né? A quantidade de problema que você pode ter na sala de aula, trabalhar com amigos queridos que te mostram outras abordagens da cultura humana, você fala, pô, verdade, cara, reduz, cara, a matemática é legal, mas não é o mais importante, velho. O mais importante é o que o aluno vai fazer do que você está ensinando para ele. Isso é o mais importante, na minha opinião. Sabe? Então, eu percebo que o que eu me preocupo muito fazer os meus alunos entenderem é o seguinte: quando você escreve, não é porque um texto está escrito em português que ele é fácil. Quem que lê Kant, velho? Pô, foda. Tá escrito lá em português, tá traduzido, mas tá escrito em português. Então, não é porque tá escrito em português que é fácil, não é porque tá escrito em matemática que é difícil. Então, eu sempre me preocupo assim, cara, olha para esse trecho da equação, o que ela está querendo dizer para você. O que essa fórmula aqui, por exemplo, eu estou ensinando aumentos percentuais. Pô, olha para a fórmula do aumento percentual. O que o VF quer dizer? O que o T quer dizer? O que 1 mais P% quer dizer para você? E tal. Então, nesse exercício aí, né, eu tento sempre mostrar para o aluno que se ele não respeitar
se ele quiser dar respostas de supetão, e principalmente respostas que induzem ao erro muito rápido, ele vai cair numa cilada, né, cara? Por quê? Porque o nosso cérebro, cara, ele parece que ele tenta fugir da abstração. Ele tenta fugir da abstração e tenta ir para o mais prático, para o mais palpável, para o mais simples direto. O simples. Cada pessoa representa 1%, tem 99% de homens, tem que sair um homem e fica 98%. Fim, é muito prático, é muito gostoso para o cérebro, né? Não ter que se exercitar. Sim, porque é verdade. O fazer matemática é um exercício do cerebral. Do cérebro, né, cara? Aliás, pensar né? Não só matemática. Então, eu acho que é isso, nosso cérebro tenta fugir disso. Quando o professor começa a ter essa dimensão de que não, matemática não é mais importante, a cultura é a mais importante, o que o aluno vai fazer do que você ensina é mais importante, quando você começa a entender que o cara, na verdade, está tentando fugir da abstração, aí você começa a ter outra dimensão, né, cara? Você para de ficar achando que... Você tem que olhar pro aluno, né? Tem cara que quer dar aula sem olhar pro aluno, aí não tem jeito, né? Aí complica, né? Aí complica. Eu gostei muito do que você falou da questão da linguagem matemática. Você sabe que eu trabalhei com sistema de ensino, escrevi apostila e tal. E eu me lembro quando a gente começou, há bastante tempo atrás, e a gente fazia reuniões interdisciplinares e tinha uma professora, minha amiga, uma pessoa, tenho muita saudade dela, uma pessoa muito legal, a professora Daniela Gonzalez Tinoz da Silva, se eu não me engano. Professora no sistema do ensino superior hoje. Ela escreveu um texto onde ela usava o termo matematiquês. Isso é escrito em português, isso é escrito em inglês, isso é em matematiquês. Que se você conseguir fazer a pessoa entender a lógica da linguagem, a coisa vai fluir a partir daí. Eu acho essa ideia bem interessante. Mas eu queria falar com você agora sobre uma outra coisa, que eu acho que é uma coisa importante. Nós que somos professores, nós precisamos passar para o nosso aluno credibilidade naquilo que a gente fala. E credibilidade, eu entendo, não sei se você entende da mesma forma, eu entendo que credibilidade não é possível ser transmitida de forma fake. Ou você tem credibilidade, ou você não tem. Ou você é sério naquilo que você fala, você mostra paixão naquilo que você faz, mostra entendimento naquilo que você faz, ou aquilo não vai fluir. Não é um ator decorando uma fala e falando aquilo, o famoso da boca para fora. No nosso caso, não funciona da boca para fora. Por que eu estou falando isso? Eu sou um cara criado no sistema bruto, rústico e sistemático. Cidade bem pequena, interior, infância nos anos 80 em bairro de periferia. Você imagina, é grosso. E qualquer coisa que saía daquele script é frescura. Se aprende desde muito cedo, certo? Então, o máximo de delicadeza pro homem é comer de garfo e faca, tomar banho, passar desodorante e shampoo. Fim. Certo? O resto é frescura. E eu me lembro, quando a gente começou a viajar, que você começou a falar algumas vezes sobre café. E você falava do café de uma forma diferente. Não vamos ali tomar um cafezinho. Aliás, na maioria das vezes que a gente ia tomar café, você não tomava, ou nunca tomou. Né? É verdade. De você tomar um café ali. E você, quando eu comecei a perguntar, você falou para mim de café de uma tal forma, você falou com uma paixão tão grande que eu mudei o meu hábito do café. Eu comecei a comprar alguns grãos diferentes, selecionados, e hoje eu faço parte daquele clube do mal de pessoas que tomam café sem açúcar, que é um negócio, diferentaço. Eu queria que você falasse pra galera um pouquinho, mas que você mostrasse, não o elemento técnico, esse seu tesão do café, que é um negócio muito diferente. Eu tomo menos café hoje do que eu tomava antes, e com muito mais prazer e muito mais qualidade. O café, né, cara, é um ritual, né, cara? O café é um ritual e a gente, o brasileiro, trata o café de forma muito leviana, né?
Essa que é a verdade. O brasileiro, pô, é um dos produtos mais importantes que a gente produz. A gente é o maior produtor de café do mundo, né? O segundo maior produtor não chega nem aos pés do que Minas Gerais produz de café, né? Se você somar o segundo, terceiro e o quarto produtor e o quinto produtor de café, não chega nem, acho que, na metade do que o Brasil produz de café. Pô, é um produto muito importante nosso. A gente tem que, né, não só enquanto os produtores tem que tratar o café de forma menor, mas a gente, enquanto consumidor, a gente tem que saber o que a gente está consumindo, né? Então, o café sempre esteve ligado assim na minha vida de maneira emocional, né? De forma ritualística e emocional. Ritualística porque é o momento que você para, né, para relaxar no dia, né, conversar com quem estiver ali na mesa com você, falar do que aconteceu, do que não aconteceu, contar os bafões. Hoje em dia a gente vai rapidinho dar uma instagramada ali, ver o feed, dar umas risadas, passar um café, dar aquele momento de relaxamento, mas mais do que isso, de maneira emocional, porque o meu relacionamento com a Lívia, com quem eu sou casado hoje, começou basicamente na base de cafeterias, né? Foi, vamos combinar um café pra gente se encontrar, pra gente conversar depois de um teatro e tal, sempre foi assim. E teve algum momento da minha vida que eu decidi que, cara, é muito pequeno passar a vida inteira consumindo um café ruim, né? O que é esse tal de café bom que vai para os Estados Unidos, que vai para a Alemanha, que vai para o Japão e eu não consumo? Por que eu não consumo esse café? E que tipo de café é esse? Aí você começa a ir atrás, né? Você começa a entender que, pô, a gente toma café com açúcar para disfarçar, na verdade, a torra excessiva que o grão de café ruim passou, né? O café tradicional é essencialmente um café ruim, um café cheio de defeito, que foi incinerado basicamente para disfarçar esses defeitos, né? Para disfarçar o galho que tinha ali, para disfarçar o animal que às vezes morreu no terreiro do café e passou o gosto pro café, entendeu? Ou a armazenagem errada do café e tal, e a gente joga o açúcar nele para disfarçar todo esse tipo de coisa. Eu não estou falando que jogar o açúcar é errado, nem isso. Cada um tem a sua forma, a sua individualidade, o seu jeitinho de fazer o café e tal. Então, eu comecei a perceber que um café, na verdade, era um momento de encontro entre pessoas, entre histórias e tal, né? O momento do café nada mais é do que você sentar, relaxar e tornar isso prazeroso também do lado sensorial é importante. Se querer se aprofundar e saber mais do café é interessante. Então aí eu comecei a pesquisar sobre grãos de café, sobre torras de café, sobre métodos de fazer café, né? E por que a gente é tão acostumado, quando eu falo café, a galera pensa que o Zeca gosta de café, então o Zeca toma café pra caramba. Não. Eu tomo um pouco café, e café bom. Ah, o Zeca gosta de café, então o Zeca toma café com Nutella. Não, eu tomo café. Só café, um copo americano, café. Né? Então, é uma coisa muito louca quando você começa a adentrar nesse mundo de cafés, com torras diferentes, com modos diferentes de passar o café. Porque, cara, vai te deixando com uma sensibilidade sensorial de aroma, de sabor, de gosto, que é diferente, né, cara? Eu lembro até hoje a primeira vez que, por exemplo, eu comi um Doritos na minha vida. Foi uma sensação sensorial maravilhosa, né, cara? Um negócio cheio de sabor diferente e tal. E quando você pega um café diferente, eu sinto a mesma coisa. Eu falo, puta, esse café aqui, cara, tem um sabor que eu nunca tinha sentido antes num café. Né? E aí tem todas as questões, né, sem entrar em parte técnica de sabor, gosto e tal. E aí você começa a ler por curioso. Aí você começa a falar, pô, vai ter um curso de café em São Paulo. Acho que eu vou lá, não tem nada. Já tô nas férias e tal, vou querer. Porque, cara, como eu falei, eu gosto de matemática, não sou apaixonado por matemática. A galera acha que a gente nas férias vai ficar estudando matemática, né? Não, pô, isso daí é ser um acadêmico de matemática, né? Eu não sou acadêmico de matemática. Eu tenho a minha vida, tenho minhas coisas que eu gosto de estudar. E eu, nos últimos anos, tem sido café.
Então, pô, cara, é muito gostoso quando as pessoas entendem disso do café e você consegue compartilhar um pouco desse prazer, porque as pessoas sentem a credibilidade. Você fala, pô, esse cara tá sendo sincero no que ele tá falando sobre café. E tal, olha, ele tá investindo, tá fazendo, tá passando, tá estudando, tá comprando livro e tal. Então é legal, e aí transmitir um pouco disso para as pessoas é legal pra caramba, porque na verdade é isso que o café, né? É um momento de encontro entre as pessoas, né, velho? Profundo demais, eu tô tomando uma aula aqui. Não, é uma poesia, né? Pelo é uma amor de poesia Deus. de café, é um negócio. É muito legal. Eu gosto muito, essa visão. São coisas assim, a humildade que a gente precisa ter em determinados momentos. Ouvir você falar de café fez eu entender que eu não sei nada de café. E no momento em que eu percebi que eu não sei nada, eu vou procurar quem sabe. Então, várias vezes, você já me respondeu coisas sobre café, certo? Ô Zeca, qual café? Como que coa? Qual que é o melhor jeito? Para conseguir entender pouquinho. Eu também não sei. Esse que é o lance. Eu também não sei. Eu não sou uma pessoa que tem algum diploma, é formado em barista. Não, cara. É assim, pô, transformar um hábito que é... Cara, acho que a grande maioria de brasileiros tem o hábito de café no café da manhã. E você tentar olhar para isso de um modo, não consumir sempre o mesmo café, ou fazer pequenas variações no café, né? Fazer pequenas variações no modo de preparo do café e ver como isso vai ressaltar na sua sensação de tomar o café, né? Por exemplo, pô, tem gente que coloca o pó de café na água. Tem gente que não coloca o pó de café na água. Tem gente que coloca açúcar na água. Tem gente que não coloca açúcar na água. Tem gente que vai ferver a água até borbulhar. Tem gente que vai ferver a água até começar a levantar bolha. Então você começar a criar critérios científicos para descobrir o que é melhor para você, putz, isso é legal demais, né, cara? Isso é legal demais. É um experimentar, se sentir livre, né, cara? Isso é o barista, tem até uma galera que defende que a profissão de barista é uma profissão científica, com métodos científicos de experimentar café. Pô, tem equipamento que vai medir a doçura do café, cara. Entendeu? Tem equipamentos que vai medir a pressão com que você está tirando, você está extraindo café expresso. Então, tem um monte de variáveis que você consegue controlar na exposição do pó do café para extrair aquele café que é legal para você. Pô, cara, quando você entende isso, na minha opinião, isso é ciência. Sim. Quando você começa a controlar variáveis e tem uma resposta no final que te agrada ou não, mas que é uma resposta qualitativa, né? Não é uma resposta quantitativa, não dá pra medir o quanto você gostou. Né? É uma resposta qualitativa. Mas quando você sabe que você tem variáveis que você consegue controlar e que isso vai te dar uma resposta qualitativa no final, pô, é legal demais café, né? É que nem pão, né, cara? Que nem fazer pão. É uma ciência também, pô. Com certeza. Né? É uma ciência. A culinária, de uma forma geral, é isso aí, né? Zequinha, mudando um pouquinho de pato para ganso, você tá imaginando um pato e um ganso trocando de lugar assim? Eu sempre imagino. Aquele gansão caipira da cabeça cinza. Mudando de pato para ganso, cara, eu queria falar com você um pouco sobre a parte financeira, que você é um cara que sabe, entende, gosta, investe e tudo. Porque assim, olha que coisa, a gente tem aula de matemática na maioria da vida escolar, que são 12 anos, né, a escolarização, pelo menos. E aí, cara, tem uns negócios de matemática que eu lembro, ou lembro na fração, que se eu não lembrasse, talvez não fizesse tanta diferença na minha vida. Por exemplo, você pode até me explicar, eu sempre falo, minha terra tem palmeiras onde o canto sabiá. Você não vai coçando bem, você não vem coçando mal. Eu sei o que é um seno? Não sei não. Mas esse negócio ficou... Que nem as palmeiras, ele sabe o que é. Esse negócio ficou... Quando você fala isso, eu penso, as aves que gorjeiam não gorjeiam como lá. Eu não sei que história é essa que os caras inventaram de enfiar um seno no meio de um poema, velho. Acho que era pra guardar. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Agora o que é seno, que é cosseno A e B, parceiro, sei lá. Agora, se de repente... Lá quando a gente fazia escolarização e tal,
tivesse na matemática elementos de matemática financeira, da vida prática, da vida doméstica, talvez para ensinar um pouco de vida tributária, de investimento, de renda passiva, de liquidez, não sei o que, talvez, arrisco a dizer, que poderia ser melhor para muita gente, certo? Porque o currículo de matemática que foi apresentado para a nossa geração, além de ser aquele repertório muito conteudista, muitas vezes, talvez por infelicidade do professor, talvez por causa do estudante, não tinha muita reverberação na vida da pessoa. Agora, com dinheiro, todo mundo mexe toda hora, não tem jeito, né? Então eu queria te perguntar o seguinte: se você pudesse dar uma dica para as pessoas sobre vida financeira, sobre organização financeira, quais que seriam as primeiras coisas que você falaria? Orçamento familiar. Como assim? Um cara que manja. Orçamento familiar, você saber exatamente em que você está gastando o seu dinheiro, metrificar o seu dinheiro. Vou te dar um exemplo. Quando você vai fazer, por exemplo, uma dieta, o nutricionista vai pedir para você quantificar, medir as calorias do que você está comendo. Sim. Você tem que saber o que você está ingerindo, a caloria do carboidrato, a caloria da proteína, a caloria da fibra. Você tem que quantificar, velho. Se você não quantificar o que você está tentando controlar, ferrou. Então, a economia, a matemática financeira, é tentar controlar o dinheiro. Bom, então, para controlar o dinheiro, você precisa saber onde você está gastando. Orçamento familiar, cara. Orçamento, assim, tabelinha, né? Tem o método, na minha opinião, arcaico. É não tá todo dia num papelzinho o que você está gastando. É método arcaico. Outro método arcaico, fazer uma tabelinha Excel todo dia onde você está no método arcaico. Pô, tem aplicativos na palma da sua mão, pro seu celular aí. Fala um bom aí pro pessoal. Minhas Economias, cara. Minhas Economias. Minhas Economias. É um bom aplicativo, só que demanda que você, todo gasto que você for fazer, você abre o aplicativo, registra o gasto que você está fazendo. No final do mês ele vai te mostrar o quanto do dinheiro entrou, o quanto do dinheiro saiu, exatamente aonde que saiu, para onde que foi, em que setor. Foi para pagar escola, pagar celular, pagar plano de celular, pagar comida, pagar supermercado, pagar saída, rolê, entendeu? Você precisa saber onde você está, a primeira coisa. Então, antes de fazer qualquer tipo de investimento, antes de colocar o dinheiro em qualquer lugar, mesmo na poupança, você tem que saber como que você gasta o seu dinheiro. Tem que saber para onde você está direcionando o seu dinheiro. Então esse é o primeiro aspecto. Primeiro. Aí depois disso, você vai começar a perceber que todo mês, quando você recebe o seu salário, você recebe sua grana, você já tem mais ou menos uma previsão do que você vai gastar em qual parte da sua vida, o quanto vai ter que ser direcionado para aluguel, para condomínio, para celular, o que vai sobrar para comida, o que vai sobrar para rolê e tal. E a partir desse momento você pode fazer o que eu chamo de reserva de emergência, que é aquele dinheiro que vai te socorrer se der uma merda na sua vida muito grande, você precisar de uma grana e tal para te socorrer. É muito variável o quanto tem que ser essa reserva de emergência, né? Então, por exemplo, para nós professores, para nós a gente que trabalha... e uma outra coisa importante, hein? Falar sobre economia é também perceber as discrepâncias, as desigualdades, as contradições que existem no sistema e não deixar de lutar nunca. Eu percebo que às vezes quando o professor de matemática começa a falar sobre ou o professor qualquer começa a falar sobre economia, o cara se vislumbra, né, com a quantidade de opções financeiras que você tem para fazer o seu dinheiro render e esquece que ele é trabalhador, velho, ele não é investidor. Então veja, você falou assim, você investe, eu invisto, mas eu sou trabalhador, eu guardo dinheiro, mas eu sou trabalhador. Então é importante sempre ter em vista isso daí. Agora, quando você, por exemplo, para nós professores, a gente que trabalha regime CLT, né? Consolidações de leis trabalhistas, é isso, né, Carlão? CLT. A gente tem alguns mecanismos que protegem a gente, né? FGTS, né? Que é uma parte que automaticamente é deduzida do nosso salário,
e que vai formar uma poupança que você tem direito em algumas condições quando você é demitido, algumas condições depois que você se aposenta, você pode me corrigir, Carlos. Tipo, é isso aí, né? É isso aí. Então, mas esse é um dinheiro que fica, entre aspas, travado no sistema. Então, você não tem uma liquidez, que a gente fala, você não tem um acesso rápido e imediato a esse dinheiro caso você precise. Né? Então, veja, e outra, né? A gente tem algumas, nós como professores, a gente tem algumas outros direitos, né? Caso aconteça da gente ser demitido no meio do semestre e esse tipo de coisa. Isso é um perigo. É um perigo. ainda bem que ultimamente tem acontecido só em final de semestre, né? É, então, com você. Você consegue dar uma planejada na situação. Agora, eu sempre falo assim, o que os livros todos meio que têm como base é você saber o seu custo de vida, o quanto você gasta para manter a sua vida, a burocracia da sua vida, e ter pelo menos seis vezes esse valor. 6 meses você conseguir se virar com um dinheiro guardado. Reserva de emergência. Reserva de emergência. Reserva de emergência. E a reserva de emergência, para fazê-la, você vai aos poucos tirando da sua renda que você não gastou. Você vai injetando numa reserva. É uma dispensa, basicamente. Exatamente. Então, assim, essa reserva de emergência tem que ficar, esse dinheiro tem que ficar guardado num mecanismo, numa opção financeira, numa poupança de fácil acesso em qualquer horário, em qualquer momento. Entendeu? Então, por exemplo, se der uma pane no domingo à noite, você consegue tirar esse dinheiro, mexer nesse dinheiro? Não. Então não é reserva de emergência. Entendi. Porque a emergência, quando acontece, é emergencial. Você tem que resolver o negócio na hora, rápido, né? Porque senão vai acarretando cada vez mais problemas e vai ficando a brincadeira, vai ficando mais cara. Né? Então acho que qualquer pessoa que queira se meter nessa vida financeira, e eu acho que todo mundo deveria entender melhor como gasta o seu dinheiro e como guarda o seu dinheiro, é orçamento familiar e reserva de emergência. Aí a partir dessas duas coisas, aí você, cara, aí é um mundo muito grande, né? A quantidade de opções que você tem de investimento em renda fixa, como você falou, né? Então tem vários tipos de renda fixa, né? A renda fixa mais famosa no Brasil é a poupança, mas é uma das que menos antes dela só tem o dinheiro parado na conta corrente, que também rende, né? Uma coisa que muita gente não sabe. Dinheiro na conta corrente rende, mas é uma porcentagem menor do que da poupança, que já é menor do que a inflação, né? Que já é, ou seja, perde dinheiro no final, né? E é isso que eu tenho batalhado ultimamente nas minhas aulas. Os alunos entenderem, porque não chega a ser nem matemática financeira, porque quando a gente fala matemática financeira, a gente está falando de juros simples, juros compostos, lucro, prejuízo e blá blá blá. Conta. Né? Agora, entender os mecanismos financeiros disponíveis é a economia familiar, você pode chamar assim, né? Então, é teoricamente uma disciplina que teria um forte impacto na vida das famílias, né? E entender o que é inflação, cara, é puta merda. Ou entender, seria leviano da minha parte falar e entender inflação. Quem me dera entender o que é inflação. O que existe é interpretações e você sente a inflação. Você sente a inflação. Os mecanismos por qual ela é gerada, a inflação, cara, aí é ciências econômicas, né? Aí você vai ter um autor que fala uma coisa, outro autor que fala outra e tal. Mas, cara, é importantíssimo entender o que é essa tal de inflação, né? Acho que essa geração está começando a entender agora, porque a porrada veio forte. Na pele, né? Eu sou da época que a inflação era galopante, né? Eu já tenho um pouco essa vivência um pouco maior. Ô Zé, que eu queria que você falasse um pouco, já que nós entramos nesse assunto, sobre algo que eu entendo como muito importante, mas muito mesmo, coisa que eu preciso, eu olho, eu sou devagar para aprender, porque eu acredito que o aprendizado, ele é uma coisa irreversível. Porque você aprende um negócio, não tem como você voltar. Então eu vou muito devagar, porque aquilo é um processo que eu quero vivê-lo como um todo. Mas uma coisa que você sempre mostra, e é diferente de falar, é mostrar, é como você lida com
a ideia de gastar dinheiro. Porque o primeiro passo para guardar é não gastar. Perfeito. E se tem uma coisa que é gostosa, é gastar dinheiro. É muito bom, né? Ah, você fala assim, rapaz, gostei do boneco. Pá, manda. Só aqui, ó, é só. Ei, é bom, hein? É. Você chegar. Rapaz, eu lembro um dia que eu. Endorfina no cérebro, né, cara? Você Zequinha. coloca o hormônio que libera, assim, você se sente poderoso. Eu não sei se você já fez isso. Eu comprei uma caminhonete no dinheiro. Levei um envelope pacoteira. cheio de grana. Olha o homem daqui. Cheguei na frente do cara, bem, quanto né? que é a caminhonete? É tanto. Toma, vamos contar esse dinheiro. E o cara da polícia, rapaz, meteu uma pistola em cima da mesa. Se tirasse uma foto daquilo, ia ser cena de capa de disco de rap. Certo? A chave do carro, o revolvão do cara e a pacoteira de dinheiro. E essa 10 tretona no fundo. Eita, coisa linda aquele carro. Bicho, então eu queria que você falasse um pouco pra galera como. Não é o que ele tem que fazer. Sim. Ninguém tá aqui pra ditar a regra, não é cagar a regra. Mas é como que você lida com a ideia de gastar dinheiro. Porque dinheiro é bom pra gastar. Certo? Na hora que você morrer, tudo aquilo que tá guardado não serve de bosta nenhuma. Então, qual que é o seu critério? Como que você olha? Como que você lida? Como que você sente o gasto do dinheiro? Cara, primeiro, assim, esse prazer que você falou e que você descreveu de comprar a S10 no dinheiro, eu acho que depois de um tempo, quando você forma sua reserva de emergência, tem uma parcela do seu dinheiro aplicada em renda fixa e começa a correr riscos aplicando em renda variável, esse prazer que você sentiu aí comprando a caminhonete é idêntico ao prazer que eu sinto quando eu falo economizei e estou comprando tal empresa. É igualzinho, velho. Você fala, puta, mano, esse mês eu comprei, tipo, 1000 ações de tal empresa, ou eu acreditei na causa daquela empresa, aquela empresa fez um case, aquela empresa é uma empresa que eu consumo o produto daquela empresa, eu pago pau para aquela empresa de videogame, para aquela empresa de tecnologia e eu comprei ela e agora eu faço parte do grupo de sócios. É o mesmo prazer. Só que para isso tem que aprender a não gastar o dinheiro com, por exemplo, com objetos supérfluos e tal. Cara, teve algumas coisas assim que me abriram muito o olho, assim, né? Então, a primeira é que os objetos que a gente adquire, eles desvalorizam, eles perdem valor, eles quebram, eles perecem, eles acabam. Então, apesar de ser um cara contido nos gastos, eu sou extremamente materialista. Então, assim, se alguma coisa não for agregar muito valor para minha vida, se algum objeto não for, se alguma coisa é muito da hora na minha vida, eu não vou ter ele. Mas se é um objeto que vai agregar, vai mudar alguma coisa na minha interação e na minha vivência com o mundo, cara, eu não meço muito para gastar não, viu, velho? Então, por exemplo, vou dar um exemplo tosco assim, mas é um exemplo. Uhum. Muita gente se satisfaz com uma cafeteira normal, de passar café, de pano ou da Melita lá e tá ok. Mano, eu olhei pra cafeteira mais fodida que tinha no momento, uma cafeteira que tava em início, uma startup de café expresso manual, entendeu? Comparei com várias no mercado, olhei uma, puta, essa daqui tá sendo produzida na Califórnia, é fera, então eu vou comprar ela. Ah, mas é uma cafeteira, você não precisa disso para tomar café. Verdade. Só que ela vai mudar alguma coisa na minha vida. E eu quero que se lasque, eu vou comprar essa cafeteira. Por quê? Porque eu tenho essa cafeteira. Eu só tenho uma cafeteira fodida. Entendeu? Então, assim, se alguma coisa não for mudar muito a minha perspectiva de interação com o ambiente, com as pessoas, se não for melhorar alguma coisa muito fantástica na minha vida, para mim é gasto supérfluo. Então, assim, eu acho que é sempre legal dar exemplos, né? Eu tenho 2 tênis, cara. Eu tenho um tênis de trabalhar e um tênis de sair. Entendeu? Eu estou priorizando camisetas extremamente básicas ultimamente. Preta, branca, cinza, azul. Cores, tipo, chapadas e sem... Por quê? Porque se eu precisar trabalhar com aquela roupa, tá ok. Se eu precisar ir numa reunião, tá ok. Se eu precisar ir num evento, tá ok.
Então essa camiseta preta, que ao mesmo tempo eu venho aqui, eu vou lavar, e se eu for ter um evento, alguma reunião de escola, eu vou com ela. Ah, mas é a mesma camiseta, beleza, é a mesma camiseta. E o que isso vai mudar na minha interação com as pessoas? Nada. Porque não é isso que vai interagir com a pessoa, sou eu, é o que eu vou falar, é o que eu vou pensar e tal. Então, cara, teve duas coisas assim que mudaram minha perspectiva de consumo e de materialismo, assim. Que um é o documentário Os Minimalistas. Eu assisti. Eu passei pro Dan, depois acho que ele acabou espalhando pra turma também. Que legal, né? Cara, muda assim. Eu, por exemplo, eu gosto de tocar violão. Eu quero ter um violão pra minha vida inteira, porque é uma coisa que eu gosto. Então eu vou comprar o melhor violão que o meu dinheiro puder comprar. Ah, mas o violão custa 5 mil reais. Eu quero que se lasque, eu gosto de tocar, eu vou tocar minha vida inteira. Então eu quero ter esse violão. Eu não vou ter uma coleção de violões 7 cordas. Eu não sei tocar violão de 7 cordas, eu sei tocar violão. Faço, tá? Então eu vou ter um Fender, filho. Sabe? Então, eu acho que quando a gente começa a entender que o que a gente tem que ter um valor, o que a gente quer ter tem que ter um valor muito bom para você conseguir comprar, aí você não mede o preço. Porque o valor, aquilo que aquele objeto vai te trazer na sua vida é extremamente importante. Então, assim, esse documentário foi uma coisa que mudou um pouco a minha perspectiva. Tem alguns problemas, principalmente quando a gente traz esse documentário para a realidade brasileira. Lógico. Tem todas as críticas e é completamente... Mas lembra, a gente está falando sobre economia, então você tem que escutar, tem que ponderar. Então, até que ponto dá para você... Eu falei assim, até que ponto eu consigo abraçar aquele estilo de vida? Então eu vou tentar abraçar o que eu acho que é o justo, o que eu acho que dá, o que eu acho que não dá. E teve um livro assim que eu gostei bastante, escrito por tem vários de economia, né, que eu poderia citar e tal, mas tem um que eu gostei bastante, chamado Pare de Jogar Dinheiro Fora. Que quando você começa a pegar todos esses objetos, por exemplo, trocar de carro, ou trocar de casa, enfim, objetos que se desvalorizam ao longo do tempo, e você começa a ver o quanto esse dinheiro que você investiu nesse objeto, que ao longo do tempo foi perdendo de preço, e o quanto você deixou de lucrar com esse dinheiro que você podia ter investido, muda a sua perspectiva, porque ele coloca no preto e no branco ali, com todos os cálculos na sua frente para ver o que acontece com o dinheiro. Então é muito bonito esses dois, o livro e o documentário, sabe? Então eu gosto bastante de pensar, esse objeto ou essa coisa que eu vou adquirir vai ter algum valor extremamente alto na minha vida ou não? Não. Então vamos repensar, vamos ver se vai. Por exemplo, é inegociável as minhas férias com a minha família. Então eu não vou olhar para preço. O que eu puder gastar nas férias, o que não for comprometer a minha renda familiar, eu vou gastar. Porque eu sei que vai ser um momento mesmo. Minha menina está com 11 anos, ela está na fase de brincar, e isso é muito legal. Não tem valor isso daí. Porque daqui a pouco ela é uma adulta, que nem a gente, vai estar pensando na vida dela, trabalhar, né, e não vai ter mais. Então, e passa rapidão, viu, parceiro? Rapidão, cara. Faz pouco tempo eu tava levando a minha filha nos parquinhos do shopping e agora é só... Ela vai estar pedindo carro. Agora é fogo no parquinho. Quando ela for pra pedir o carro, o vô dela vai dar o carro pra ela. Já terceirizei essa parte. Um Jeep? Vamos ver se ele vai cumprir, né? Ô Armeidão, cadê o Jeep da Nenê, Armeidão? Quero ver. Vai parar de pedir pra você ir pegar nas festas e vai pedir o carro. Ai, Jesus, Maria, José. Zequinha, eu acho que nós podemos começar a encerrar. E para isso, não sei se o Tawane quer falar alguma outra coisa, mas eu gostaria que você falasse para nossa audiência sobre a seguinte coisa. Hoje um menino, uma menina que está sentado lá na sala de ensino médio, na sala do pré-vestibular, e que sente que ele seria bom, que a vida dele seria legal, que ele teria prazer se ele fosse um estudioso de matemática, se ele fosse um professor de matemática, se ele fosse lidar com esse tipo de coisa. Obviamente a família dele vai ser contra. Na hora que ele falar, você professor é contra, de matemática é contra, né? Eu queria que você falasse para ele
como que você encontrou nesse mundo onde todo mundo fala não, como que você encontrou o seu sim e qual conselho você daria para um moleque que acha legal pra caramba ficar fazendo essas contas e que acha que a vida dele seria legal nisso? Tá. O primeiro conselho que eu dou para um jovem assim que tá afim de encarar essa vida que a gente encara e que eventualmente encontra um obstáculo dentro de casa, lembra que se tudo der certo na sua vida, os seus pais vão morrer e você vai ficar. E quem vai ficar com a sua vida é você, não os seus pais. Então você que vai ter o seu caminho. Então eu acho que essa é a primeira dica que eu tenho que dar, assim, que eu tenho que falar. Você que vai viver a sua vida, não os seus pais. É dolorido, cara, é tipo um segundo parto, né? Porque eu lembro disso quando eu tive que sair da minha casa, da casa dos meus pais, e ir fazer matemática em São Carlos. Teu pai olhou pra você e falou, firmeza, vai fundo? Meu pai falou, minha mãe já respirou fundo, não queria que eu fosse, e então foi um segundo parto. Foi um segundo parto, eu tenho que falar pra minha mãe, é a minha vida, eu vou precisar viver ela. E se eu me quebrar a cara, eu quebrei a cara pelas minhas escolhas, não pelas suas. Então é importante eu ter a minha vida, ter os meus acertos e os meus erros. E olha que a gente erra pra caramba. Né? Então esse é o primeiro conselho. E onde que eu encontrei o sim, cara? Eu acho que foi dentro... A gente não nasce professor, a gente não é... eu nasci com o dom de ser professor, uma ova. A ideia minha de ir para São Carlos não era ser professor assim de primeira. Eu me descobri sendo sim quando eu entendi que aquelas 50 minutos que eu entrava na sala dos cursinhos, dos cursinhos da UFSCar, do cursinho público da UFSCar, no final do ano, depois de um ano sofrendo com aquela turma, aqueles meus 50 minutos fez diferença pro cara que entrou no curso que ele queria. Eu encontrei o meu sim quando o meu aluno encontrou o sim dele, velho. Eu falei, puta merda, velho. Fez diferença na vida do cara. Ele conseguiu o sonho dele com 50 minutos da minha aula. É prazeroso, cara. É estranho. Mas ser professor de matemática, ser professor é se realizar no sonho do seu aluno, velho. Né? É muito louco isso, né? Porque parece que a gente não está se realizando, mas a gente quer ver o nosso aluno se dando bem, né? Então é muito louco. Foi fazendo bacharelado e licenciatura juntos, que eu falei, cara, é muito mais da hora, porque assim, pode parecer que um ano é muito, mas um ano não é nada. Nada. O resultado que a galera de cursinho tem em um ano, fala, nossa, foi um ano sofrendo pra caramba. Ô parceiro, tem matemático que passa 50 anos para tentar resolver um problema, uma teoria de matemática. Ele só consegue depois de 50 anos, e o cara se realizou profissionalmente, ele pode morrer em paz. E se ele tiver sorte, tem matemático que passa a vida incomodado com algum aspecto da matemática e não consegue resolver. Tá, tem o teorema de Fermat aí pra isso, cara. O teorema de Fermat, o cara bolou lá, ele achava que ele estava certo, ele morreu sem conseguir demonstrar o que ele estava querendo, não se era certo ou não. Levou mais de 200 anos. 200, o cara vem falar que um ano foi o ano mais sofrido da vida dele. Eu acredito que tenha sido sofrido, mas pra mim que tô de fora olhando, um ano pra você colher o resultado de um aluno, ver o aluno feliz pra caramba, um ano é muito rapidinho. É rápido. Ô parceiro, todo ano tem uma notícia boa, isso dá um gás, né, velho? Quando a gente coloca assim em perspectiva, os símbolos da matemática, os símbolos indo-arábicos. Os indianos, até pouco tempo atrás, não usavam os símbolos indo-arábicos que a gente utiliza hoje, os algarismos, velho. E são matemáticos de primeira linha, né? As contas, as equações que os caras faziam eram escrevendo na língua deles, mas escrevendo todas as contas. Imagina você escrever uma equação matemática em português. Entendeu? Então quando a gente coloca as coisas em perspectiva e vê o cara tá sofrendo um ano, eu acredito que o cara esteja sofrendo um ano. Mas, velho, saiba, um ano não é nada, velho, perto do que você vai produzir, do que você vai ter que fazer na sua vida de trabalhador. Então, eu encontrei meu sim quando eu percebi isso daí. Falei, puta, um ano passa rápido e eu vi eu mudando a vida do moleque em um ano, velho. É muito rápido pra nós, velho. É muito mais prazeroso bom demais do que no bacharelado. Dá muito prazer mesmo. Podemos fechar a tampa, né?
Zequinha, foi legal demais, bicho. Obrigado pela sua presença e a gente já deixa um convite em aberto para você voltar e fazer o café na pressão. Nossa, como diz o Hector, uma pressão violenta. Cara, foi um prazer conseguir falar sim para vocês dessa vez e espero voltar. E eu gosto muito de acompanhar vocês. E vocês sabem que, cara, vocês são meus irmãos. E obrigado, Zé. E leva daqui o nosso convite para vossa esposa, Dona Lívia, também vir aqui falar de arte, que vai ser um prazer grande também, que ela é também uma apaixonada. E ter contato com gente apaixonada é muito legal. Fechou. Beleza? Muito bom. Obrigado, Zequinha. Muito obrigado. Obrigado, um grande abraço. Acompanhando vocês nas redes sociais. Galera, Valeu. falou!